O Tribunal de Contas do Estado confirmou que o ônibus escolar do município de Xangrande, que caiu na última quarta-feira em uma ribanceira e deixou 16 feridos, não possuía o selo de inspeção nem dos anos de 2022 e nem 2023. Além disso, de acordo com o tribunal, apenas alguns cintos de segurança do transporte funcionavam. Pois é, o TCE vem acompanhando a situação dos transportes escolares no estado e para entender um pouco melhor sobre o caso em Xangrande e entender de modo geral como está a situação do transporte escolar, vamos conversar agora com o analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado e responsável pela fiscalização dos ônibus escolares, Elmar Pessoa. Bom dia, Elmar, seja bem-vindo. A gente já queria saber, nesse caso de Xangrande, o que é que pode acontecer com a prefeitura que deixou um ônibus sem inspeção rodar na cidade. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, é uma situação difícil, e que o Tribunal de Contas está atento, e entende que é uma situação que precisa ser melhorada no estado todo, não só em Xangrande. O Tribunal de Contas, a partir da operação que a gente fez em maio desse ano, está chamando todos os gestores públicos, todos os gestores que lidam com o transporte escolar, para fazer um ajuste de gestão aqui com o Tribunal para que a situação seja resolvida, que o transporte seja melhorado. Nós estamos estabelecendo prazos, combinando, na verdade, prazos e obrigações para que os ajustes sejam necessários. Em Xangrande, de fato, embora não seja um dos municípios que esteja numa situação crítica, não, longe disso, o município de Xangrande tinha uma nota até bem razoável na nossa escala aqui, mas infelizmente sim, praticamente na visita que a gente fez em maio, apenas um dos veículos que rodam em Xangrande tem o selo de inspeção, que é um selo obrigatório, todo município, eu digo, todo transporte escolar, seja ele privado, seja ele servindo ao setor público, tem que passar por inspeção semestral no Detran, onde questões de segurança são avaliadas. E em Xangrande, apenas um dos veículos que rodam lá tinham esse selo na época da vistoria. Elmar, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Cidade. Esse ônibus em específico envolvido no acidente não foi inspecionado, nem no ano passado, nem nesse ano. Eu queria que você explicasse um pouco sobre a obrigatoriedade desse tipo de inspeção para os veículos que fazem o transporte escolar e também a responsabilidade para que tudo esteja certinho, regularizado. Isso, essa inspeção, que é regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelo Detran aqui em Pernambuco, impõe que os veículos que fazem o transporte escolar sejam submetidos a uma vistoria semestral. A partir dessa revisão, dessa vistoria, eles recebem um selo. E esse selo é o que permite que os veículos rodem, transportando crianças, transportando estudantes, seja da rede privada, seja da rede pública. Para conseguir esse selo, o município ou o particular ele submete seu veículo à inspeção, onde alguns equipamentos de segurança são checados, e verificado também a compatibilidade do veículo com a legislação até municipal também. Então, o veículo só pode rodar, só pode circular no município por vias públicas, tendo esse selo. O Elmar, outro agravante, como a gente disse aqui no início dessa entrevista, é que nem todos os cintos de segurança funcionavam ali. E isso é previsto em lei, que todos os assentos tenham cintos. Sem dúvida. O Detran, e o CONTRAN e o Código Brasileiro diz que tem que ter os cintos para todos os assentos do veículo e esse cinto tem que estar funcionando. No caso de Xangrande, às vezes havia, na inspeção que a gente fez em maio, verificou que na maioria dos veículos, ou quase todos, tinham cinto, mas em boa parte deles os cintos não estavam funcionando. Então não basta ter o cinto, ele tem que estar funcionando e mais ainda, ele tem que estar sendo utilizado pelas crianças. Então é preciso também haver uma campanha de conscientização dentro do município, para que as crianças utilizem também o cinto de segurança. Elmar, além dessas irregularidades relacionadas ao cinto de segurança, ao selo de inspeção também, quais são as principais irregularidades encontradas nos veículos que fazem o transporte de estudantes aqui no nosso estado? A gente encontra um grande problema em relação aos pneus. Boa parte dos veículos rodam com pneus sem condições de trafegar, questões relativas ao extintor de incêndio, também muitos veículos eles até têm o equipamento, mas eles não estão funcionando, não estão no prazo de validade, não são do tipo adequado.
O tacógrafo também é um grande problema, né? É um equipamento obrigatório para todo veículo que transporta crianças. Então, no caso, além de outros veículos, né, do que transporta crianças, ele é essencial, ele é fundamental, ele é obrigatório. Então, a gente vê que boa parte dos veículos que rodam com crianças em Pernambuco não tem esse tacógrafo, ou ele não está funcionando, ou até ele não está aferido pelo Inmetro, que é o instituto que vai aferir periodicamente esses equipamentos. Então, são muitos problemas, né? Problemas de conservação, problemas do estado dos bancos, né, onde as crianças assentam, até os tipos de veículos mesmo, né? Alguns veículos que rodam transportando crianças não são veículos adequados, né? Então, problemas são muitos, né? Mas a gente consegue ver um avanço desde 2021, né, quando a gente vem acompanhando mais de perto esse problema, né. Em 2022 fizemos uma grande operação também, identificamos problemas, notificamos toda a gestão pernambucana em relação a isso aí, e encontramos melhoras, certo? Uma melhora discreta, mas houve melhora sim, né. E o que a gente está querendo agora, nessa grande ação que a gente fez esse ano, é trazer para junto, né, trazer para uma grande conversa todos os gestores que lidam com o transporte escolar, para que a gente consiga, conforme a gente fez com o lixão, por exemplo, né, acabar que o Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, junto com as prefeituras, conseguiu erradicar os lixões de Pernambuco. A gente também quer erradicar o transporte irregular aqui no estado. Por falar em transporte irregular, Elmar, tem um caso que a gente noticiou aqui na Rádio Cidade há pouquíssimo tempo, acho que um mês e pouco no máximo, né, que foi de um transporte alternativo que foi flagrado fazendo transporte escolar em São Domingos, que é um distrito de Brejo da Madre de Deus. Na época, a prefeitura informou que, como tem localidade lá que é de difícil acesso, às vezes é preciso utilizar esse tipo de transporte. De acordo com o TCE, isso é permitido por lei? Vocês acompanham casos assim? Na verdade, quem disciplina o tipo de veículo que é adequado para o transporte escolar é o Detran e o Código de Trânsito Brasileiro. O Tribunal de Contas verifica se essa legislação está sendo cumprida, né? Então, de fato, a gente tem notícia, né, que muitos municípios utilizam um veículo adequado numa tentativa de chegar a locais em que o veículo, digamos assim, adequado não chegaria, né, em função da topografia da região, em função da qualidade das vias. E o que a gente tem dito aqui, na verdade, é que o transporte escolar, a gente tem que entendê-los como um grande sistema, certo? É um sistema composto por veículos, composto por motoristas, condutores e composto também pelas vias, né? Então a gente tem que dar condições para as vias para que elas circulem com os veículos que são adequados, né? Embora, para situações extremas também, a gente tem veículos que suportariam essa condição de trânsito, né, de tráfego. Mas, infelizmente, hoje, né, a gente entende, né, que existe uma cultura, que existe um processo que precisa ser superado, mas é uma coisa que precisa andar um pouco mais rápido, né? Esses transportes alternativos, né, eles precisam ser substituídos por transportes que sejam adequados ao transporte de crianças. Elmar, existe algum canal em que as pessoas possam denunciar algum tipo de irregularidade nos ônibus que fazem o transporte escolar, no caso dos pais, dos responsáveis dessas crianças? Eles verificaram lá algum tipo de irregularidade, falta de banco, por exemplo, que a gente sabe que ainda é muito comum aqui no interior do estado, né? Falta de janela quebrada, enfim, algum tipo de problema. Como é que essas pessoas podem chegar até um canal de denúncia e registrar essa situação? Na verdade, existem alguns canais que podem de denúncia, né? Inclusive até as próprias prefeituras, né, precisam disponibilizar dentro dos seus portais da transparência uma seção, certo, exclusiva de transporte escolar, e dentro dessa seção existe, né, deve existir um link, né, um contato lá onde o cidadão, né, onde o usuário do transporte escolar pode se comunicar diretamente com a prefeitura, certo? Fora isso, né, também pode entrar em contato com o Tribunal de Contas através da nossa ouvidoria, né, acessando o nosso site, né, tce.pe.gov.br, certo? Lá tem alguns canais, né, você vai acessar a seção de ouvidoria lá, e tem um telefone, certo? E tem o e-mail, né, que você pode entrar em contato aqui com o tribunal, fazer a denúncia, que pode ser de forma anônima, não é necessário o cidadão se identificar, certo? Para que a gente consiga aqui ter notícia dessas irregularidades, né, e focar a nossa atuação.
Perfeito, Elmar. A gente agradece muito, torce aí, como você disse, para que em breve a gente erradique essas irregularidades no transporte escolar aqui no estado de Pernambuco e agradece imensamente sua participação nessa segunda-feira aqui no Jornal da Cidade. Até a próxima. Até logo, o tribunal está à disposição de vocês. A gente conversou aí com Elmar Pessoa, que é analista do Tribunal de Contas do Estado, também responsável pela fiscalização dos ônibus escolares em Pernambuco, né, para que a gente possa debater um pouco mais, né, Rodrigo, sobre esse assunto que sempre vem à tona, sempre acontece alguma coisa com os transportes escolares aqui no estado. Pois é, e entender, né, quando há alguma problemática do tipo, você verificou algum problema em algum veículo que faz o transporte escolar de crianças, de adolescentes, enfim, denunciar, né, para que os poderes, né, no caso do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, tenha ciência daquela situação e possa cobrar uma melhoria. Pois é, exatamente. A gente também vai